Fala galera, beleza? Bom, hoje é dia de falar sobre as minhas últimas leituras, não necessariamente todas elas, tá? Eu comecei a selecionar mais essas leituras porque eu tenho lido bastante e também trazer todas elas ia ficar um vídeo muito grande, só que tem leituras também que não me pegaram tanto, não foram leituras boas. Mesmo assim, tem uma delas aqui porque vai ser importante falar sobre ela. E vai ser assim a partir de agora para o vídeo ficar menor, para vocês engajarem melhor também. E me fala aí depois, né, se vocês querem que eu traga mais conteúdo falando a respeito dessas outras obras que eu li, que talvez eu não tenha gostado tanto. Fala aí nos comentários, beleza? Se você tiver curiosidade. Antes de eu começar, deixa aquele like aqui no vídeo para ajudar, se inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube. Lembra de hypar o vídeo aqui também, porque tem um botãozinho ali que aparece junto com os comentários. Se você estiver pela TV, vai ali no botãozinho da TV e pelo menos dá um curtir lá, por favor. Certo? Bom, vamos começar falando então sobre as minhas últimas leituras. E eu já vou começar da última em específico, que eu acabei ontem, inclusive. O Corvo, que saiu aqui pela Dark Side. Edição integral. Aliás, edição definitiva, desculpa. Galera, para quem não conhece o Corvo, a gente teve contato, bom, pelo menos a grande maioria, eu imagino, teve contato com essa HQ primeiramente no cinema, primeiramente por filme. Tanto que tem aquele filme lá que tem até uma morte no filme, uma morte real no filme, né, que aconteceu por um acidente. Enfim, não vou falar a história aqui, se vocês tiverem curiosidade, procura aí no Google, morte no filme O Corvo. Mas, cara, quando eu assisti esse filme, eu era muito mais novo e, claro que, assim, o visual do Corvo aqui, né, digamos assim, que ele tem um nome também, o visual dele já é um visual um tanto quanto diferentaço, né? E isso acaba te chamando a atenção de alguma forma e fica na sua cabeça. É tipo o Eduardo Mãos de Tesoura, é um ser esquisito que fica na sua mente, mesmo que você não tenha gostado do filme ou você não lembre do filme, ele fica na sua cabeça. E eu vi uma galera falando bem desse quadrinho, e eu falei, cara, não é possível, né, que o quadrinho é bom e o filme foi aquela coisa que, tipo, eu não gostei muito. Na época, né, hoje em dia se eu assistir de novo, talvez eu goste, mas eu acho que eu entendo por que eu não gostei do filme, no caso, que é porque o quadrinho já me traz isso, que é a mistura entre mídias, digamos assim. Porque aqui ele mistura muito de poesia junto com o quadrinho. Tem a todo momento o Eric fazendo citações de poesia, ou de repente tendo algumas falas ali que tem um certo ar ali de ter vindo de alguma música ou de alguma poesia. E sem contar também que a gente tem páginas dedicadas a essas poesias. Quer ver? Deixa eu pegar uma para vocês darem uma olhada. Inclusive eu passei uma quando eu estava mostrando as páginas para vocês. Mas enfim, ele tem essa ligação extrema com a poesia. Então pode ser por isso que eu não tenha gostado aqui, ó. Aqui já começa com uma poesia, tá vendo? Tem várias páginas dessa. Então ele tem essa abordagem de misturar essas duas mídias, né, quadrinho e poesia. E então isso no quadrinho funcionou muito bem, porque é leitura o tempo todo. Já no filme, isso pode ser que tenha sido isso que me incomodou, porque falando um pouco de cinema, eu gosto de filmes, assim, gosto bastante de cinema, mas eu gosto de filmes. Eu não gosto que coloque, por exemplo, filme musical. Eu odeio filme musical. Para mim não funciona de jeito nenhum. Me tira totalmente dali, porque é uma coisa que, tipo, é surreal. Ninguém faria aquilo na vida real, sabe? Acho que a mesma coisa aconteceu com esse filme, porque você não tá conversando com uma pessoa, de repente ela começa a citar Shakespeare, ou Rimbaud, ou qualquer outra coisa, sabe? Então, acho que isso que me tira do filme, pode ser por isso que eu não tenha gostado na época. Mas o quadrinho, ao contrário, eu amei isso daqui. É sensacional esse quadrinho. Ele é lotado de referências.
não só na questão das poesias, de música, até porque o Eric, ele tem esse visual que é praticamente o vocalista do The Cure, mas assim, ele tem essa essência, mas isso funciona muito bem no quadrinho, porque ele é lotado dessas referências e de comparações mesmo, sabe? Assim, ele acaba fazendo algumas analogias a certas coisas que você vai pegando, assim, conforme você vai lendo, e algumas ficam explícitas, outras não, mas dão a entender que é o que é, sabe? Então, assim, o quadrinho conta uma história, para quem não sabe, do Eric, que é o Corvo, aqui no caso, e ele perdeu a namorada. Ele perdeu a namorada por um assassinato, e que foi uns caras, assim, um bando de louco, de bandido ali da região, sei lá, da cidade dele. E aí ele vai atrás desses caras em busca de vingança. E, cara, tem toda uma coisa filosófica por trás, tem todo um lance filosófico, um lance, assim, de fazer você pensar mesmo, sem contar que a arte, ela fica o tempo todo mudando. Vocês estão vendo que aqui, ó, ela tá bem mais realista, e aí isso é quando tá no passado. Quando tá no passado, fica mostrando desse jeito. E quando a gente tá no presente, a arte é crua, como um quadrinho mesmo. Tanto que tem quadros, por exemplo, esse quadro aqui, ó, se vocês forem olhar, ele é só um quadro que mostra um vislumbre do passado, e ele faz questão de deixar isso realista, porque dá a impressão que tudo que se passa no presente meio que não existe, mais o que se passou, o que foi passado, é tão real quanto o desenho, sabe? Tão real quanto a arte. Isso daqui eu achei genial. Para quem lê, vai entender muito melhor sobre isso. E fica a minha indicação aqui, porque esse quadrinho vale muito a pena. Bom, a próxima leitura que eu trago para vocês é algo que muita gente já conhece, muita gente já leu, e todo mundo fala bem disso daqui, e eu não vou ser diferente, que é The Walking Dead, que está sendo relançado, né, pela Panini, está sendo reimpresso no mesmo formato que saiu os antigos. Então é bom porque quem parou a coleção lá atrás, dá para continuar agora, porque tá saindo do mesmo jeitinho, a mesma qualidade, a mesma impressão, enfim, tá saindo do mesmo jeito. Se você parou sua coleção lá atrás, dá para você continuar. Esse daqui é o volume 1, eu li até o volume 14, eu não terminei de ler a série, geralmente eu espero eu terminar, né, para mim trazer resenha aqui ou trazer minhas impressões para vocês. Mas, cara, The Walking Dead é muito bom. É assim, tem coisas que, para ser sincero, que eu ainda prefiro na série, mas assim, são mínimas. Geralmente, de tudo que eu li até agora que eu assisti da série, porque chegou uma parte da série também que eu já cansei, já estressei e não queria nem ver mais. Mas a maioria do que eu vi e até onde eu li, tem tudo que eu já vi na série. A maioria das coisas é muito melhor no quadrinho do que na série, a grande maioria. E The Walking Dead é aquilo que todo mundo conhece. É só uma pena, assim, trazer um adendo aqui, se tiver para falar alguma coisa, que nesse primeiro aqui, quem desenha é o Tony Moore. E tanto que ele continua fazendo as capas até ali pelo volume, acho que o volume 7, se não me engano, é ainda ele que faz as capas, mas depois disso entra outro desenhista também. E, cara, que pena que esse cara saiu, porque o outro desenhista, ele demora para pegar o jeito ali, sabe? Aqui, esse cara desenha muito, muito. Eu queria que fosse ele, o quadrinho inteiro. Mas depois de um certo tempo, igual, passa essa edição aqui, que tem 4 edições aqui dentro. Deixa eu ver, não, tem 6 edições em cada um. Então passa essa daqui, do 1 ao 6, que é o Tony Moore que desenha. Quando começa o outro desenhista, você vê que o desenho dele é bem inferior ao do Tony Moore. Mas depois de um tempo, parece que ele vai pegando o jeito, ele vai melhorando a arte dele, e aí você vai se acostumando e vai ficando tudo ok. Quando vê, lá no volume 14, ele
quase se aproximou do Tony Moore aqui. Então eu espero que mais para frente ele melhore ainda mais, né? Ele melhore não, né? Ele tenha melhorado, porque já aconteceu, já saiu. Mas para quem não conhece The Walking Dead, cara, pega que vale muito a pena. Esse quadrinho aqui é sensacional. Inclusive tá saindo Invencível aí, que também é do Robert Kirkman, que é o criador, né, do The Walking Dead. E a Panini tá lançando Invencível também. Invencível eu acho que eu não vou pegar, porque Invencível parece que é uma coisa extremamente longa. Eu sei que o Invencível mesmo ali já tem um fim, mas tem vários spin-offs, e se eu entrar nisso eu vou querer. Então, melhor nem entrar. Bom, vamos falar do próximo agora, que esse daqui foi o que eu menos gostei, digamos assim, de todas essas leituras aqui. Mas a gente vai falar então de Stuck Rubber Baby, que saiu aqui pela Conrad, que é escrito e desenhado pelo Howard Cruz. Cara, do que fala Stuck Rubber Baby? Vamos começar a partir desse princípio. Vai contar a história autobiográfica desse Howard Cruz, só que ela se passa durante o período ali da luta de raça, né, da luta dos negros com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, né, mais especificamente, para ter seu lugar de direito, sabe? Se passa bem naquela época lá. Sem contar que o principal aqui, ele é homossexual, então tem todo esse lance também junto, porque ao mesmo tempo que ele participa dessas pautas dos negros, da comunidade negra, ele também sofre preconceito em relação a ser homossexual, enfim. Eu vou passar um pouco das páginas aqui para vocês, só que assim, é um slice of life, praticamente, com uma parte muito grande sobre política, por conta do tema, né, abordado, e fala muito sobre os relacionamentos mesmo das pessoas, não necessariamente relacionamento amoroso, não, relação de amizade, relação de afeto, de comunidade, de tudo isso fala no quadrinho. Só que por que eu não gostei desse quadrinho? No final ele melhora muito, mas muito mesmo, porque durante todo o quadrinho ele tem muito texto, esse quadrinho. Eu acho que a Conrad pecou em trazer ele nesse formato aqui, porque ele é muito pequeno para o tanto de balão que tem. As letras ficam assim extremamente pequenas, é muito miudinho para você ler. Dá para ler, mas assim, depois de uma meia hora de leitura, você começa a se cansar, sabe? Então ele tem muito texto expositivo, que é coisa assim que você tá vendo no desenho e aí ele tá falando daquele lugar, sabe? Ou você tá vendo uma ação de um personagem e ele tá falando dessa ação. Então tem muito texto expositivo. Aparentemente esse cara não tinha escrito nada antes disso, então talvez seja por isso, né? Até que ele colocou muito texto, talvez seja por ser o primeiro trabalho, ele ainda não tinha essa experiência de narrativa e tal, mas no final ele começa a melhorar um pouquinho sobre isso, ele começa a fazer um pouco menos de texto. Aqui, ó, dá para você ver que tá já um pouquinho no final, ele começa a reduzir um pouco os textos do quadrinho e começa a se tornar um pouco melhor, digamos assim. Mas mesmo assim, ainda é muito texto, ainda é muita coisa, e o tamanho não ajuda. Teria que ser pelo menos desse tamanho aqui, ó, para os quadros ficarem maiores e a leitura ficar melhor. Isso daqui, cara, isso daqui, booklist, ó, na quarta capa aqui tem escrito assim, ó, Mouse mais acabado. Com a grande graphic novel, você encontrou seu par. Pelo amor de Deus, comparar isso daqui a Mouse é extremamente sem noção. Não vá por isso daqui, tá? Não tem comparação com Mouse. Mouse é 1000 vezes melhor do que isso daqui. Bom, o próximo agora é o número 6 de Conan o Bárbaro, que sai pela Panini, mas é o Conan da Titan, da nova editora. Cara, um adendo aqui para essa quarta capa aqui, ó. Nossa, que coisa bonita, hein? Que coisa linda. Não gostei tanto da capa, mas em compensação aqui tá bem da hora.
E nesse volume 6 aqui, sem dar nenhum spoiler, a gente tem ali a continuação do volume 5, que é a continuação direta mesmo, que tem o Conan e o Riku juntos, né? Mas aqui volta o desenhista, que é o De La Torre, que volta assim, né? Ele já tinha voltado nas anteriores, mas ele continua, que é o desenhista que, assim, de fato faz a diferença aqui, porque, cara, é muito top o desenho dele é sensacional. Só que eu te confesso que de todos, essa daqui é a mais fraca. Aqui tem até tá parecendo o He-Man aqui, né? Mas de todos, essa daqui é a mais fraca. E eu tinha até decidido que eu não iria continuar com essas edições do Conan da Titan, ia esperar mais pra frente para pegar o encadernado quando saísse. E provavelmente eu vá fazer isso a partir de agora. Essa foi a última, então, que eu peguei. A partir de agora eu não vou pegar mais. Essa daqui compila a 11 a 12, né? Do Conan the Barbarian, que saiu lá fora. 11 e 12. E eu paro por aqui. Vou esperar agora sair um encadernado disso para mim pegar. E não que eu não tenha Conan para ler, porque eu tenho os ônibus da Marvel que eu não li ainda, tenho os da Mythos que eu não acabei, e ainda tenho os livros que eu nem comecei. Então tem muito Conan para mim ler, então eu paro um pouco por aqui e vou pegar quando sair o encadernado. Bom, minhas leituras foram essas. Deixa aqui nos comentários se teve algum desses quadrinhos que você já leu ou que você tem curiosidade de ler. E também o que você está lendo. Me fala aqui nos comentários quais foram suas últimas leituras para a gente continuar um bate-papo aqui. Lembrando que todas essas HQs eu deixo o link aqui embaixo na descrição para facilitar. Se você for comprar, você não vai pagar nada mais comprando pelo link e ainda ajuda o canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Falou? Valeu!